para a gente continuar nesse caminho, que eu acho que está interessante, né? Então, vamos ao Aristóteles. Professor, Fala, filha. não tá dando- eu ia copiar esse link e mandar para minha mãe para deixar guardado depois, para quando eu for assistir as aulas. Mas não Uhum. tá indo, não tá copiando, não. Não está copiando no chat? Não tá copiando, não. Você é de que turma? 1006. Eu boto lá no Zap, tá? Tá bom, obrigada, agradeço. De nada. Acho que eu já copiei, então. Onde é que eu tô? Agora você me enrolou, Júlia, porque eu me compliquei aqui. Tá aqui, Aristóteles. Vamos lá. Raíssa, você está aí no negócio, vou te dizer que, de novo, vou até ver se eu consigo te mostrar aqui, mas eu não consigo, enfim, mostrar. Como você está sozinho, eu posso fazer isso, me tirar da... Cadê? Tá, ó, tá aqui, Aristóteles, tá? Começando aqui, deixa eu ver se eu fico... Você está vendo? Bom, conta o antigo mito que Asclépio, filho de Apolo, tinha um prodigioso talento para curar as enfermidades humanas. Endireitava pernas tortas, fazia desaparecer tumores, desanuviava as respirações mais roucas. Tão milagrosos eram seus poderes que conseguia mesmo trazer de volta quem acabara de expirar. Morrer, né? Lendas, tá, gente? Tudo começa com lendas, né? As façanhas do curandeiro heróico acabaram por irritar Hades, senhor do submundo. Por causa de Asclépio, o reino dos espectros estava sofrendo de crescente desfalque demográfico. Furiosas reclamações foram despachadas ao Olimpo. E Zeus, governante do mundo, viu-se obrigado a tomar medidas drásticas. Por ser demasiado bom em seu ofício, Asclépio foi transpassado por um relâmpago divino e desceu à mansão dos mortos. Apolo, seu pai, exigiu que Zeus o tirasse de lá. Atribulado por lobbies opostos, o senhor do Olimpo chegou a tomar uma solução intermediária. Asclépio voltaria do além e subiria aos céus na forma de uma divindade, mas estava proibido de ressuscitar os mortos. Poderia apenas aliviar as mazelas humanas nos limites do bom senso. Desde então, o filho revivido de Apolo foi cultuado como deus da medicina. Segundo as genealogias mitológicas, né, esse divino clínico geral era antepassado de Aristóteles. Tá? Numa espécie de antepassado bem mitológico, ele era uma espécie de tataravô do Aristóteles. Né? O Aristóteles, que é quem nos interessa nessa história, a partir de hoje até o final, até o final de julho, até o encerramento do bimestre, nasceu em 384, deixa eu ver se ele vai para frente, em Estagira, na região calcídica lá do norte da Grécia, mas que a gente conhece como Macedônia, na verdade. Tá? A cidade natal do grande pensador era Estagira, por isso ele até hoje é chamado pelo apelido afetuoso de Estagirita. Seu pai, Nicômaco, tem um dos livros mais importantes de Aristóteles, é a Política, a Nicômaco, né, que ele explica para o pai como que funciona a política, foi notório representante da tradição familiar, médico famoso, trabalhou como terapeuta pessoal de Amintas, rei da Macedônia. Aristóteles cresceu assim no ponderado e criterioso ambiente da medicina, enquanto outros filósofos, como Pitágoras e o próprio Platão, tinham uma tendência ao misticismo visionário. O Estagirita, desde jovem, esteve destinado ao que poderíamos chamar, a grosso modo, de pensamento científico. Não se sabe ao certo o que levou o rapaz a deixar sua terra natal, mas antigas anedotas pintam o adolescente Aristóteles como um aventureiro nômade e irrequieto. Teria desbaratado a fortuna paterna, entrado no exército para não morrer de fome e viajado por várias partes do mundo antigo. O certo é que, em algum momento de sua juventude, o descendente de Asclépio foi parar em Atenas. Segundo Diógenes Laércio, o Estagirita tinha apenas 17 anos quando ingressou na academia. A academia era a escola do Platão, né? Acho que vê se vocês lembram aí.
das aulas do Platão, tá? Era conhecido também por sua aparência distinta, vestia-se com esmero, usava muitos anéis nas mãos, falava com voz ciciante, né, ciciante e melíflua. Vou dizer para vocês, cá entre nós, que eu também não sei o que é ciciante, nem sei o que é melíflua, mas depois eu descubro. Tinha um intelecto muito aguçado e logo conquistou o respeito dos anfitriões lá da academia platônica, sobretudo do próprio Platão. Tá? Ainda muito jovem, Aristóteles pôs-se a gastar dracmas e mais dracmas, a moeda, o dinheiro grego na época, para aquisição de livros. Foi um dos primeiros gregos a organizar uma biblioteca de forma sistemática, classificando os volumes, que na época, naturalmente, eram todos manuscritos, conforme os assuntos e os autores. Ele podia ser também o pai da biblioteconomia, né? Era um extremamente organizado, era alguém que tinha essa necessidade, isso passa a fazer parte do pensamento aristotélico, né? A necessidade de sistematizar o conhecimento. Era esse o grande trabalho dele durante muito tempo, né? Como diz aqui no slide, nascido em Estagira, Aristóteles foi, ao lado de Platão, um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. A informação de que teria escrito mais de uma centena de obras sobre os mais variados temas, das quais restam apenas 47, embora nem todas as de autenticidade comprovada. Desempenhou extraordinário papel na organização do saber grego. Tá? Cadê? O Aristóteles era essa figura aqui mais jovem. Ele não viveu muito, né? E essa é uma imagem interessante que é de um jovem Aristóteles ensinando um mais jovem ainda Alexandre, né, que viria a ser uma espécie de rei do mundo logo em seguida, né? Com cerca de 16 a 17 anos, Aristóteles partiu para a cidade de Atenas, maior centro intelectual e artístico da Grécia Antiga. E como muitos outros jovens da época, foi lá para prosseguir os seus estudos. Duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens na época. A escola de Isócrates, que visava preparar o aluno para a vida política, e o Platão e sua academia, com preferência à ciência como fundamento da realidade. Aquela busca do conhecimento, da episteme. Apesar do aviso de que quem não conhecesse geometria ali não deveria entrar, Aristóteles decidiu-se pela academia platônica e nela permaneceu 20 anos, até a morte de Platão, no primeiro ano da 108ª Olimpíada, em 348 a.C. Ele viveu uns 60 anos, mais ou menos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma... isso, mais ou menos, 62 anos. Né? Como o Platão viveu 70 e tantos anos, né? A gente tem aquelas figuras pré-socráticas que viveram mais e tal, ele nem viveu tanto assim quanto os outros. Mas parece que ele entrou num processo meio depressivo, que seria, hoje em dia, caracterizado, né, diagnosticado como depressão, porque ele não se conformou com a perseguição a ele depois da morte da morte do Alexandre. Peraí, deixa eu só ver quem está entrando aqui. Não tem ninguém. Achei que tinha alguém entrando. Bom, continuando. Vamos lá. Aristóteles provavelmente participou dos mistérios de Eleusis. São mistérios gregos, assim. Era um grupo religioso que é envolvida em mistérios e ninguém sabe muito bem o que acontecia lá dentro. Eu fiquei meio que comparando uma espécie de maçonaria, né? Não sei, uma curiosa pré-história do que talvez um dia tenha virado maçonaria. Não virado uma maçonaria, mas teria sido também, né? Mais ou menos parecido. Então, o velho professor do Aristóteles, que foi o Platão, né, sob tutela dele, reconheceu o brilhantismo do aluno, né? Costumava referir-se a ele pela palavra grega nous, ou a inteligência,
Era o mais CDF de todos os CDFs da escola do Platão. Em algum momento, contudo, a amizade entre os gênios ficou estremecida. 5 décadas separavam mestre e discípulo, e além da diferença de idade, havia entre eles um abismo de temperamentos. Platão sempre demonstrara... Não. Caramba. Platão sempre demonstrara por Sócrates um respeito quase religioso, tanto que dedicou sua vida literária a colocar frases e ideias na boca do autor. Aristóteles, por outro lado, tinha um espírito menos reverente. As gerações futuras lhe atribuíram uma frase que, embora apócrifa, expressa um verossímil confronto de personalidades. Teoricamente, ele disse: sou amigo de Platão, mas sou ainda mais amigo da verdade. E o velho criador da academia assim se referiu certa vez ao aluno petulante. Aristóteles me trata com desdém. É como um potro que escoiceia a própria mãe após ter-lhe sugado todo o leite. Pouco antes, ou pouco após a morte de Platão, ou seja, por volta de 347 a.C., o potro escoiciador saiu de Atenas e retomou suas andanças pelo mundo. Nessa época já era um erudito renomado. Hermes, tirano da cidade-estado de Artaneus, na Ásia Menor, convidou-o para viver em sua corte. O estagirita lá esteve por 3 anos, fez diversas viagens pela antiga Jônia, estudando zoologia e botânica. Seu interesse pelo mundo natural era herança familiar. Nesse período, casou-se com Pítia, filha ou sobrinha de Hermes. O casamento foi mutuamente feliz, ao menos é o que sugere o testamento que Aristóteles redigira décadas depois. Dizia ele: onde quer que me enterrem, coloquem em meu túmulo os ossos de Pítia, conforme ela mesma desejou. Em 343 a.C., Aristóteles recebeu outro encargo prestigioso. A Macedônia era agora... Depois eu respondo: a natureza do homem e da mulher são a mesma. Sim, Platão é o primeiro ministro da história, isso mesmo, isso mesmo. A Raíssa está perguntando aqui no Aplix, foi exatamente isso que eu falei na semana passada, né? O Platão, muito provavelmente, foi... Eles todos erraram muito nas suas teorias. O Aristóteles, por exemplo, a gente vai ver mais tarde isso, chegou a deduzir que a Terra fosse redonda. Mas como ele não conseguiu provar, e tudo que o Aristóteles construiu, né, e ele é meio que pai da biologia, pai da ciência, de alguma maneira, ele construiu a partir de respostas lógicas. A lógica para o Aristóteles é muito importante, né? Ela significa tudo, na verdade, na obra dele, né? A base completa da obra. Então, como ele não conseguiu provar a esfericidade da Terra, ele deixou como estava. Ele falou: a Terra deve ser uma pizza mesmo, não deve ser redonda. Né? Apesar da dedução, o cara deduziu isso. Né? Porque os outros, a gente viu que alguns pré-socráticos teorizaram sobre a Terra ser redonda ou não. Né? Teorizaram, alguns alegando que a Terra fosse uma pizza, alguns alegando que a Terra fosse um cilindro, e alguns, inclusive, como o Pitágoras, deduzindo que a Terra era redonda. Só que não estavam muito preocupados em provar isso. O Aristóteles, ele exigia dele mesmo a capacidade de provar. E como ele não conseguiu provar, ele deixou do jeito que estava. E ao deixar do jeito que estava, a gente atrasou em 2000 anos, quase, né, a certeza de que a Terra era redonda, porque a medievalidade tratou de usar o próprio Aristóteles para provar, entre aspas, que a Terra não era redonda. Né? Ele dizia: se eu não consigo provar, porque não é. Então, aconteceu. Né? Mas todos têm momentos, são absolutamente geniais. E o Platão foi absolutamente feminista, talvez o primeiro feminista da história mesmo. Tá? Bom, continuando aqui. Raíssa, depois eu te explico tudo sobre Platão, mas que a gente está introduzindo aqui o Aristóteles. Né? As questões platônicas são bem legais. Mas deixa eu ir adiante no Aristóteles, senão a gente, né, não vai. Bom,
Em 343, então, Aristóteles recebe outro encargo prestigioso. Esse talvez o maior, de maior prestígio de todos. A Macedônia agora era governada pelo rei Filipe II, filho de Amintas. A fama do Estagirita chegou aos ouvidos do monarca, que convidou o filósofo a mudar-se para Pela, capital do reino. Lá, Aristóteles deveria cumprir uma tarefa grandiosa e complexa: educar o brioso, arrogante e, muitas vezes, tresloucado príncipe Alexandre, o mesmo que anos depois seria cognominado Alexandre o Grande. Na época, Filipe II era um dos maiores monarcas do mundo antigo, e o poder da Macedônia se encontrava em plena expansão. Em 357 a.C., Filipe havia conquistado a Trácia, que é uma região no leste europeu, abundante em minas de ouro. Lá conseguiu a riqueza necessária para construir o exército mais eficiente de seu tempo. As cidades-estado da Grécia encontravam-se alquebradas e decadentes, após décadas lutando umas contra as outras. Já os macedônios eram um povo ainda semi-rural, acostumado a intempéries e com sede de glória. Filipe tinha um sonho megalomaníaco de construir um império mundial. Primeiro queria impor ordem à Grécia, estraçalhada por intrigas e desavenças internas. Em seguida, planejava atacar a soberba Pérsia, que ainda era a maior potência política da época. A primeira parte do plano cumpriu-se em 338 a.C., quando Filipe derrotou os atenienses na Batalha de Queroneia. A Grécia, então, se tornou pela primeira vez na história um país unificado, mas sob domínio estrangeiro. Então, olha que coisa, né? A gente fica tentando entender a Grécia, né, até esse momento da invasão do Filipe II ainda, né? Nem do pai, nem do filho ainda, Alexandre. A Grécia era um monte de cidades-estado que viviam ali meio que em guerra entre si, se uniam eventualmente quando havia um ataque estrangeiro, né, como o ataque dos persas, né, como outros ataques de outros povos, mas eram povos absolutamente independentes uns dos outros. Toda essa história que a gente tem falado é literalmente uma história de Atenas, né? Assim, da democracia, desses pensadores, os pré-socráticos até estavam espalhados, mas dos sofistas, do Sócrates, do Platão, né? E mesmo boa parte dessa história, dessa construção teórica aqui do Aristóteles é toda feita em Atenas, tá? Só a partir da invasão do Filipe II é que você tem uma Grécia unificada. E aí, nunca mais vai deixar de ser assim. Você vai ter a invasão do Alexandre, depois a invasão, a morte do Alexandre, e aí você não tem mais uma Grécia separada, você continua tendo uma Grécia unificada, depois vem a invasão dos romanos, que, enfim, dominam tudo, e depois, com a queda do Império Romano, você continua tendo esse país, Grécia ali, sempre sendo moeda de troca, ou muro de proteção de invasões orientais, né? É o último país ali, né? Depois da Grécia tem a Turquia, já é o Oriente Médio. Então, você tem ali uma relação entre o Ocidente e o Oriente muito próxima, né? É uma espécie de barreira natural da Europa. Então, pela Grécia passaram todas as expedições indo para o Oriente, né? Por terra, porque é onde tem terra. Então, a partir dali, depois da Grécia, já estamos em ambiente oriental, né? Digamos assim. Tá? Bom, Aristóteles pagou em espécie pelos coices que deram em Platão. O príncipe da Macedônia era um aluno perspicaz, mas incontrolável. Aos 13 anos, seu passatempo favorito era domar cavalos selvagens. Além disso, nessa tenra idade, parece que já era dada bebedeiras escandalosas. O alcoolismo ostensivo seria um traço do conquistador durante toda a sua vida adulta. Aristóteles tentou amenizar os ímpetos do rapaz, instilando-lhe o amor pelo conhecimento. As lições, de certo, surtiram algum efeito, pois Alexandre foi um famoso amante da literatura. Mesmo durante as campanhas militares, dormia com o manuscrito da Ilíada sob o travesseiro. Em várias ocasiões, o discípulo demonstrou um grande afeto pelo mestre, né?
Durante certo tempo, Alexandre amou e venerou Aristóteles como se ele fosse seu pai. Chegou a dizer certa vez que Filipe lhe dera vida, mas Aristóteles o ensinara a viver. Escreveu Plutarco na Vida de Alexandre. Mas o jovem guerreiro logo rompeu seu namoro com a filosofia. Em 336 a.C., na entrada de um teatro, Filipe II foi esfaqueado por um dos seus guarda-costas. O motivo do assassinato são obscuros, mas a sua consequência imediata foi a ascensão de Alexandre ao poder. 2 anos depois, o rapaz abandonou os estudos e marchou à frente de seus exércitos em direção à Pérsia. Só uma curiosidade sobre Alexandre: depois que ele marcha em direção à Pérsia, ele nunca mais volta à Macedônia. Ele vai conquistando povos e nunca mais regressa à sua cidade natal, à sua terra. Ele passa o resto da vida lutando e conquistando lugares em nome de Alexandre, em nome da Macedônia. E vai fundando cidades. Vocês vão ver que hoje em dia existem várias Alexandrias ali pelo Oriente Médio, né, no Egito e tal, porque ele ia fundando Alexandria, cidades de Alexandre, por onde ele fosse. E construiu o Farol de Alexandria, famoso, a biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca do mundo, mandou para lá todos os documentos que existiam, escritos, né, na história e tal, até aquela história da antiguidade. Então, ele preservou isso, apesar de ser um guerreiro absolutamente irascível, ele preservou esse amor pelo conhecimento, esse amor pela filosofia. Então, ainda que ele fosse quase que um mito, né, um herói desses mitológicos, ele conseguiu manter esse olhar, né, ainda muito devotado aí pelo conhecimento. Tá? Em 334 a.C., Aristóteles volta para Atenas, que agora era parte do Império Macedônico. Os orgulhosos atenienses não aceitavam de bom grado o domínio estrangeiro, e o rancor contra Alexandre acabou respingando em seu antigo mestre. Ainda assim, por conta de seu prestígio filosófico, fundou uma escola de ciências e filosofia para fazer concorrência à Academia Platônica. A instituição criada por Aristóteles ficava em um antigo templo dedicado a Apolo Liceu, por isso ganhou o nome de Liceu, palavra que também foi herdada pela língua portuguesa. Grande quantidade de alunos acorreu à nova universidade. Os estudantes faziam refeições em comum com o mestre e discutiam assuntos variados enquanto caminhavam pela colunata, em grego peripatoi, o que cercava o pátio do velho templo. Por isso os seguidores de Aristóteles ficaram conhecidos como peripatéticos, termo que hoje também significa alguém que ensina ou que aprende enquanto anda, né? Eram os peripatéticos. Tem uma fotinho aqui, ó. Essa é da escola de Aristóteles, tá? Em 335, Aristóteles funda sua própria escola em Atenas, em uma área de exercício público dedicada ao deus Apolo Laikos, né? Laikeios, eu acho, que daí o nome Liceu. A escola de Aristóteles, né? Um quadro do Gustav Adolf Spangenberg, tá? De 1873, um período já pós-romantismo, assim. Enfim, esse aqui era o Aristóteles ensinando seus alunos. Esse formato de ensino, ele é muito distinto do nosso, né, que é sentado em carteira. O nosso ensino hoje é um ensino muito associado à Revolução Industrial, né, de matérias, disciplinas. Cada um tem dúzias de professores, né, em sala. Né, e não era assim antigamente, né, nem na Academia do Platão, nem no Liceu do Aristóteles, nem na escola pitagórica, nem na escola lá do Tales, nem nas outras, na escola do Epicuro. A escola da antiguidade clássica, ela era uma escola de discípulo mesmo. Você aprendia com os mestres e meio que vivia naquele lugar, naquele ambiente. Eram muito diferentes, tá? A forma de se aprender, assim, a vida, inclusive a vida do próprio professor, era uma vida meio de devoção, né? O cara passava a vida ali, ele não tinha muita vida própria e tal. A filosofia de Aristóteles dominou verdadeiramente o pensamento europeu a partir do século XII.
A Revolução Científica iniciou-se no século XVI e somente onde a filosofia aristotélica foi dominante é que sobreveio uma revolução científica. Parte das afirmações a respeito da física e da química de Aristóteles são desmentidas nos dias de hoje. E a principal razão disso é que nos séculos XVI e XVII, os cientistas aplicaram métodos quantitativos ao estudo da natureza inanimada. Assim, algumas observações de Aristóteles são irremediavelmente inadequadas em comparação com os trabalhos de novos cientistas, né? Ele é pai da biologia pela sistematização, pela busca ali da pesquisa, pela observação. Muita coisa em botânica, por exemplo, é feita até hoje da forma com que ele fazia, de observar o desenvolvimento da planta, até ela crescer e fazer as medições e tal. Então, mas é claro que 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás, não havia condições tecnológicas. Você mete um microscópio, um tipo de análise química bem mais atualizada, você vai encontrar os furos, né, os erros, mas é inegável que o poder de observação, de percepção desses camaradas era incrível, tá? E a minha busca que eu falo com vocês sempre é essa. O que importa não é se ele acertou ou se ele errou. O que importa é a busca do conhecimento, é a sistematização do conhecimento, é tentar entender como que funcionavam as coisas. A gente continua fazendo isso o tempo todo, até hoje, né? Quando a gente desiste de buscar o conhecimento, eu não estou falando de escola, de fazer faculdade, não estou falando nem nada disso, estou falando de buscar o conhecimento. Ontem na aula presencial, eu até falei disso. Essa busca de conhecimento ela é incessante, ela é fundamental para a vida. Quando eu paro de querer conhecer, eu paro de querer viver, a vida para de fazer sentido, porque vira uma sucessão de dias sem motivação alguma. Quando eu estou vendo uma série da Netflix, eu quero descobrir como é que é o final dela. Quando eu estou lendo um livro, eu quero chegar no final dele para saber o que acontece. Eu tenho até uma discussão, às vezes, com um amigo que fala, pô, cara, livro, se você não gosta, para de ler. Mas me dá um desespero, eu não consigo parar de ler, porque eu quero saber como é que acaba aquilo. Que história é aquela, onde é que vai dar aquilo. Então, assim, não estou aconselhando ninguém a ler livros chatos até o fim. Né? Eu tento porque, sei lá, porque está na minha cabeça isso. Eu quero saber como é que acaba. Mas eu acho que a gente, às vezes, desiste antes. E essa insistência e essa capacidade de sistematizar a ideia, sistematizar o conhecimento, é importante, está na obra do nosso amigo aqui, Aristóteles, mas ela é importante para a vida de todo mundo, a minha vida, para a vida de vocês também, entende? Tudo que a gente não pode fazer na vida é desistir de buscar o conhecimento. E eu, repito, não estou falando aqui necessariamente de um conhecimento universitário, um conhecimento... Ninguém precisa ir para a academia ou para o liceu, né, do Platão, do Aristóteles, para aprender coisas. Você pode aprender coisas de outras maneiras, sobre outras coisas que não estão nesses lugares, mas você não pode desistir de querer aprender, né? Tá? Aquela curiosidade, né? Bate a ansiedade, você quer saber onde é que vai, até onde vai dar isso, né? Tá? Apesar do alcance abrangente que as obras de Aristóteles gozaram tradicionalmente, os acadêmicos modernos questionam a autenticidade de uma parte considerável desse corpus aristotelicum, tá? Em latim, porque é isso aqui, ó. São os mais de 30 tratados escritos por Aristóteles que chegaram até nós e que constituem provavelmente seu trabalho de caráter didático. Esse é provavelmente alguma reprodução medieval, tá? Ó, deixa eu mostrar para a nossa amiga aqui, que está no Aplix. Tá, isso é provavelmente uma reprodução medieval, eram assim que escreviam os livros na Idade Média, com essa tipologia, com esse corpo, e com essas cores, né? Eram livros interessantes, assim. Essa coisa de livro com imagem e tal, que hoje em dia a gente associa à criança, não era de criança. O livro ele podia se dar ao luxo de ser colorido. Isso era muito bacana, assim, né? A gente hoje tem uma sisudez no livro, na literatura para adulto, para jovens e adultos, né? Uma coisa o livro não pode ter imagem, que fica meio infantil, que eu acho meio boba, assim, né? Tem até uns movimentos, uma galera voltando a fazer, tem um pessoal que veio dos quadrinhos hoje em dia, e que quando passa
passa seu material, né, para o formato romance, para o formato conto e tal, ilustra, né, porque está ali no ofício, é como eles sabem, aprenderam a vida inteira a fazer, né, e trazem um pouco de volta essa coisa. Eu acho o livro... acho muito mais legal quando o livro tem imagens, quando o livro tem essas possibilidades. Esses livros medievais são lindos. Eu não... Se eu soubesse, porque não dá para ler nada, né? É tudo em língua arcaica. Nem em português. Eu tentei ler o Camões arcaico, lá quando eu estava estudando, fazendo curso. É impossível. Você parece espanhol, parece uma outra língua, horas, sabe? É bem difícil. Assim. Impossível, não dá para ler, mas em outras línguas que não português é muito difícil. É basicamente impossível. Por mais que você saiba inglês, entender o inglês arcaico. Tá? Mas isso não tem nada a ver com Aristóteles. Bom, vamos lá. Enquanto a academia platônica dedicava-se principalmente ao estudo da matemática, a escola peripatética, ou a escola aristotélica, né, inclinava-se para a biologia e as ciências naturais. Se Platão estava com os olhos eternamente fixos nas ideias perfeitas, naquele mundo das ideias eternas, né, Aristóteles, repelindo, né, com um certo desgosto as meras realidades do mundo material, Aristóteles tinha um fascínio ecumênico por tudo o que existisse. Nada era tão insignificante que não merecesse sua curiosidade. Platão desprezava a observação das coisas que se apresentam aos sentidos. Já Aristóteles, filho de médico, interessou-se imensamente pelo mundo dos seres vivos e procurou integrar a percepção do mundo sensível ao conhecimento filosófico. Sabendo dos interesses universais do professor, Alexandre ordenou que seus jardineiros e pescadores coletassem animais e plantas ao longo das regiões conquistadas e os enviassem a Aristóteles em Atenas. Com esse acervo recolhido em meio mundo, o filósofo criou o primeiro jardim botânico e o primeiro zoológico da história. Além da preciosa ajuda do ex-aluno, Aristóteles também contava com recursos próprios, ou mais ou menos próprios. Seu sogro Hérmias era um dos homens mais ricos da Grécia. Aristóteles usou seu dinheiro e sua influência para comprar equipamentos de pesquisa físicas e biológicas. Além disso, contava com um exército de secretários encarregados de auxiliar suas investigações. Ele tinha uma rede de pesquisadores. Ele inaugurou a pesquisa científica, né? A pesquisa científica na universidade é isso. Né? Acho que eu já contei a história aqui do meu primo, que foi conseguir uma bolsa de doutorado na Universidade do Amazonas, é biólogo, né? E aí ele foi para o Amazonas fazer pesquisa. Lá no Amazonas ele conseguiu uma extensão de pesquisa para a Austrália. Foi para a Austrália. Quando ele chegou na Austrália, o laboratório de pesquisa dele tinha 30 pessoas. 30, gente do mundo todo. Tinham 2 chineses, um japonês, um tailandês, pessoal do Oriente, a maioria, né? Alguns ingleses, mas muitos australianos, obviamente, e ele lá de brasileiro. Ficou 6 meses e tal, voltou absolutamente encantado com aquilo, né? Falou que tentou ficar de tudo que era jeito na Austrália, mas não conseguiu, né? Não deu para ficar. Mas é porque realmente dá vontade. Você vive para o trabalho de pesquisa. Aí você está aqui pesquisando na tua casa, arruma um microscópio emprestado, faz um acervo na tua própria casa. É muito doido. Meus filhos agora tiveram aula de ciências. Vocês também, enfim, devem ter tido isso em algum momento. E a professora levou um cérebro para eles verem, a professora de ciências. Ela tem um cérebro guardado em casa, sabe? Porque a gente não tem isso aqui. A gente tem muito pouco isso aqui. Sabe, professor de ciências devia estar ligado à universidade o tempo todo. Mas ele não está, infelizmente. Não tem como, ele não consegue. Sabe? Você não consegue ter esse vínculo permanente com a universidade. Devia ter, porque era nesses lugares que são centros de pesquisa que deviam te propiciar isso. Você tem que dar aula de ciências sobre o corpo humano para o 8º ano na semana que vem. Pô, vou lá na universidade, me empresta aí um cérebro humano, pega o cérebro humano e vou lá e mostro para os alunos, devolvo, estabeleço algum tipo de conexão. Né? A gente, infelizmente, está anos-luz atrás do resto do mundo na capacidade de fazer esse tipo de coisa, de estabelecer esse tipo de vínculo.
né? E de manter a escola um lugar absolutamente interessante, porque fica chato. É óbvio que fica chato. Ontem uma menina falou lá na turma presencial, assim, do nada, falou, me disseram que essa aula de filosofia é o ó. Falei, pô, mas você nem começou a assistir a aula de filosofia? Calma. Sim, aí eu brinco, né? Já falei com vocês isso outras vezes. Às vezes o professor de filosofia complica muito, assusta muito, né? Fica falando em corpus aristotélico, né? Fica falando em doxa, em episteme, e afasta mesmo. Então, assim, a ideia, né? Repito toda a aula, a ideia é simplificar a filosofia aqui, porque é ciência, e seria muito bacana se todo mundo conseguisse fazer isso, porque aí a educação acho que ia ser mais divertida, ia ser mais interessante, se a gente conseguisse lidar, né? Acho até que no Mendes tem uma coisa legal nas ciências, que tem um laboratório lá, né? Eu não sei como é que é o uso, ou como é que era o uso que eu entrei no Mendes em 2019. Então, assim, não cheguei a acompanhar, porque logo depois teve pandemia e tal, mas tem um espaço muito legal ali de laboratório, então eu imagino que, voltando agora da pandemia, eu tenho a sensação, a impressão, pelo menos, de que em ciências, você, né, em física, física, química e biologia, vocês vão ter o prazer de estudar, né, na medida que vocês consigam descer ali para o laboratório e investigar as coisas. Tem esqueleto, tem microscópio, tem um monte de coisa lá bacana. Isso seria perfeito para você se interessar. Meus filhos adoram ciências, porque essa professora louca, abnegada, sabe, apaixonada pela ciência, ela está sempre levando as coisas para a escola, para a turma, e eles amam ciência, né? Então, assim, você percebe o prazer de fazer a coisa pelo tipo sabe, de esforço e tal, e do professor. Isso é bacana, assim. Física é difícil. Vocês estão sem física? Física é difícil mesmo. Temos esses problemas, né, gente? Aqui tá Eu falando... acho física uma matéria muito difícil. Toda matéria tem uma parte que é mais difícil que as outras, né? Tipo, Sim. matemática, e tem que se dar bem. Tipo assim, minha colega, ela se dá muito bem com matemática. Já história, não. Eu gosto de história e me dou bem, mas matemática não muito. Eu também não gosto muito. Eu prefiro filosofia. Claro, cada um de nós tem habilidades específicas. Tem gente que essa brincadeira do eu sou de humanas, eu sou de exatas, é real, né? Eu amo matemática, mas eu tenho muita dificuldade com a matemática. Eu amo matemática, mas tenho muita dificuldade com ela. Quando a gente chega ali num nível de complexidade de ensino médio, por exemplo, aí eu me embanano todo. Assim, a matemática para mim vira um grande mistério, assim, um mistério de Eleusis, né? Eu não sei, assim, para onde ir, não sei. Quando bota 3 letras no meio de uma equação, eu já me perco todo. Eu não sou bom, mas falha mesmo de conhecimento, assim, de uma certa maneira, mas também acho que cada um de nós tem essas habilidades. A gente precisa tem que aceitar que é melhor em uma coisa e pior em outra. Não tem muito o que fazer. Agora, nada é impossível de se aprender. Uma coisa é você não ser bom em física, em química, em matemática. Outra coisa é você não ser capaz de aprender, né? Claro que você não vai ser... Eu vi o Karnal, vocês sabem quem é o Leandro Carnal, não sabem? Ele é desses professores de história meio gurus que tem por aí, um careca que fala meio assim sempre. Tem o canal dele é Prazer Carnal, coisa assim. Eu ouvi falando outro dia disso. Parece que ele é de uma família meio erudita e tal, e fez aula de piano por 9 anos. Com 9 anos de piano, o pai dele falou, pai, eu não sei se eu vou ser músico, estou meio em dúvida e tal. E aí o pai dele falou assim, melhor não ser. Ele tomou um susto, falou, pô, por quê? O pai é o que mais investia e tal. Ele falou, olha, filho, tem uma diferença entre saber fazer e ter talento. Você sabe fazer, mas você não tem exatamente talento para coisa. Ele ficou muito mal, obviamente, ficou muito chateado com o pai. E aí ele conheceu o Nelson Freire, que é o maior pianista do país. Já está velhinho, já está com 70 e tantos anos, mas é o maior pianista brasileiro, né, reconhecido no mundo todo e tal. E aí
ele vendo o Nelson Freire falou, meu pai tinha razão, assim, porque eu consigo tocar aquele concerto lá que o Nelson Freire tá tocando, mas eu nunca conseguiria tocar como ele tá tocando. Então, tem essas vezes, eu não consigo, sabe? Tem isso. Agora, aprender, eu acho que todo mundo é capaz. Mas, talvez, fazer equações daquelas que ocupem uma parede não é para todo mundo, obviamente. A gente jamais vai conseguir, a não ser que você seja apaixonado por matemática, né? Ninguém que odeie matemática vai conseguir fazer aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem essa diferença, mas a diferença está lá. Eu adoro futebol, mas não tem como ser jogador de futebol. Eu sou péssimo, mas muito ruim. No futebol, sempre me botavam no gol, porque eu era grandão, e às vezes como zagueiro. E é isso, e acabou a minha carreira futebolística, entendeu? Era essa a minha possibilidade como jogador de futebol, né? Agora, algumas crianças, alguns garotos têm muita habilidade, assim, e podem não ser jogadores, mas podem ser. E isso está exatamente em uma das teorias do Aristóteles, que a gente vai ver na próxima semana, que é a da potência ao ato, né? Coisas que tem... O Aristóteles tem é muito legal de estudar, porque eu estou só aqui apresentando ele para vocês nessa aula, mas ele é muito bacana de estudar porque ele tem afirmações. Até então, a gente estava vendo filósofos, o próprio Platão, apresentando para a gente coisas que tem muito de místico na história, assim, sabe? É muito, às vezes, um mundo ideal, o mundo das ideias, um mundo sensível, qual a origem das coisas, tal. Sempre, por mais que o Platão seja impressionante, tem sempre algo que soa mitológico, que soa místico. No Aristóteles, não. No Aristóteles, você vai ter uma sistematização do pensamento muito direta. Ele vai ter Eu tô quase acabando, viu, Raíssa? Mas coisa de 5 minutos eu tô acabando, tá? Mas precisando, vai lá. Parece que vai ter, gente, aula de sociologia 4 horas, tá? Com o Laurentino, não é isso? Não falta. 5 minutos eu encerro, tá? E quem não respondeu a chamada, espera um segundinho e só para eu poder botar o nome aqui, tá? Nicolas, Larissa, que eu acho que eu não tinha, Késia, tá? Júlia, que eu não tinha colocado ainda. Só para não fechar o raciocínio. E aí, isso é muito bacana, assim, porque você tem uma capacidade de entender Aristóteles. Ele fala de matéria, causa e efeito, potência e ato, sabe? Ele vai. Isso tem a ver com essa sistematização do pensamento dele, tá? Então, só para encerrar por hoje, porque temos uma aventura longa pela frente com o nosso amigo. Deixa eu só terminar aqui. Aristóteles elaborou terminologias filosóficas e científicas que são usadas até hoje. Categoria, energia, finalidade, princípio. O que falta em sua obra mitológica é precisamente o que abunda nos trabalhos de seu mestre e rival Platão, a beleza artística. O fundador da academia desprezava a imitação poética, mas misturou poesia e filosofia de maneira raras vezes igualada. Já Aristóteles, que respeitava todas as artes como parte funcional da existência humana, deixou nos escritos prolixos e às vezes herméticos. Isso gera um problema, porque por serem prolixos e herméticos, palavras difíceis que significam exatamente isso, coisas difíceis de entender, né? Ele deu margem a muita interpretação equivocada daquilo tudo que ele escreveu. Deixou uma obra imensa, boa parte dela perdida, mas ainda assim com muitos volumes. Ao contrário do Platão, ele reconhecia a arte como algo absolutamente importante. Inclusive, o primeiro, entre aspas, manual de roteiro da história é um livrinho chamado Arte Poética, né? Que daqui eu tenho essa versão, a Arte Poética de Aristóteles, em que ele mostra a partir do
Édipo Rei, do Sófocles, como que uma peça de teatro perfeita se construiria, tá? Então, assim, acho que por hoje dá para a gente dar por terminada essa pequena amostra da obra do Aristóteles, e a gente vai falar dele aí ao longo desse mês todo, pelas próximas aulas, tá bom? Eu vou interromper a nossa gravação nesse exato momento,